que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Meus irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a graça do nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo. Àqueles que são membros da igreja, àqueles que nos visitam, fazem desta igreja a sua igreja na noite deste dia, para juntos prestarmos um serviço de culto ao nosso Deus, o único Deus, Deus vivo e verdadeiro, o Deus que merece receber de cada um de nós toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nosso desejo é que o nosso Deus, a ação do seu Santo Espírito, possa nos conduzir em todos os atos deste culto, e que nesta noite nós possamos estar com os nossos corações, mente e ser totalmente voltados para adorar ao Senhor, nosso Deus, na beleza da sua santidade. O salmo que lemos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nós temos recebido inúmeros, incontáveis benefícios das mãos do nosso Deus. Só o fato de estarmos vivos é realmente, irmãos, motivo de nós rendermos graças ao Senhor nosso Deus. Estamos na casa de Deus, iniciando a semana na casa do Senhor, dia do Senhor, o dia que o Senhor fez, e de fato nós devemos nos regozijar, júbilo e nos alegrar na presença do nosso Deus. Quero então convidar a cada um dos irmãos a que nesse momento nos coloquemos na presença do Senhor de forma contrita, orações silenciosas. Fale com Deus nesse instante. Peça para que o Senhor possa conduzir a sua mente, o seu coração e todo o seu ser para este momento de adoração e louvor ao seu santo nome. Senhor nosso Deus, vivo e verdadeiro, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, nome acima de todo nome, o nome que é santo, 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 digno de receber de cada um dos teus filhos, de cada um de nós, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, que somente a ti é devido. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos pela graça e o Senhor mesmo nos concede, nos achegarmos na tua casa na noite deste dia, trazidos por ti mesmo, para que juntos possamos adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, bendizer, exaltar, engrandecer, louvar o teu santo nome, e também ouvirmos a tua voz por meio da tua palavra, a ministração da mesma, tendo de fato a iluminação do teu Santo Espírito para transmitir e também para compreender e termos a disposição de viver e praticar a tua palavra. Nos conduz em todos os atos deste culto, Senhor Deus. Dá-nos a tua graça, o teu amor, a tua paz, a tua misericórdia em tudo e em todo o tempo aqui na tua casa. Faz, ó Deus, com que estes momentos sejam momentos de alento, refrigério, consolo, mas também momentos em que possamos ser edificados pela tua palavra, encorajados, instruídos, fortalecidos, e que certamente, Senhor Deus, tudo mesmo possa se redundar para a honra, a glória e o louvor do teu santo nome. Assim oramos agradecidos ao Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso único e suficiente Redentor, hoje e para todos sempre. Amém.
Diz assim a palavra do Senhor: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Ergui as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Estamos reunidos aqui nessa noite para adorar o Senhor nosso Deus. Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós somos servos do Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que é digno de toda honra e de toda glória. A admiração de cada um dos irmãos não pode de modo nenhum estar voltada para nós que estamos aqui na frente ou voltada para si mesmo, mas nossa admiração, nosso contentamento, nossa adoração deve ser dirigida àquele que é digno dela, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, nesse momento, convido a igreja a ficar de pé para que nós louvemos ao Senhor nosso Deus e somente a Ele com um cântico. Abrir a palavra do Senhor novamente, dessa vez na carta de Paulo aos Efésios. Esse momento em que nós reconhecemos diante do Senhor nosso Deus nossos pecados, lemos a palavra do Senhor e vejamos como ela nos instrui sobre a forma como nós devemos agir. Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim a palavra
do Senhor. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, o que nós temos aqui é a descrição do que é a igreja. Do versículo 1 até o versículo 6, Paulo relembra aos irmãos de Éfeso aquilo que nos unia e como essas coisas são maiores do que aquilo que nos diferencia. Nós temos diferentes dons, muitas vezes temos diferentes opiniões, mas se somos igreja em Cristo, então aquilo que nos une é maior, pois partilhamos do mesmo Espírito, temos o mesmo Pai, temos o mesmo Salvador, temos a mesma fé, confessamos a mesma fé através do batismo. Ele também nos descreve no versículo 7 em diante a função dos nossos líderes, os apóstolos, os profetas, na época bíblica, os nossos pastores, que é nos conduzir a aprendermos a viver como cristãos, a vivermos como corpo em amor, para que nós cresçamos na fé, no conhecimento de Cristo. Nós muitas vezes não fazemos isso. Não aprendemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina claramente. Não aprendemos a pensar como cristãos, a viver como cristãos, a ter esse objetivo primordial, que é sermos edificados no amor de Cristo. E é porque nós falhamos tanto em pensarmos assim, em agirmos assim, em aprendermos a ser assim, que nós somos convidados nesse momento a confessarmos nossos pecados diante do Senhor nosso Deus. Curvemos nossas cabeças em orações silenciosas, confessemos nossos pecados diante do Senhor. Depois de alguns momentos, eu quebrarei o silêncio com uma oração audível.
Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pela tua graça em Cristo Jesus. Graça essa que é maior do que todas as coisas, Senhor. O teu amor, o teu perdão em nosso Senhor Jesus Cristo, o privilégio de fazermos parte da tua santa família e de podermos te chamar de Pai. Ó Senhor, te agradecemos por compartilharmos de tão grande privilégio. Te agradecemos, ó Senhor, por sermos irmãos em Cristo. Mas reconhecemos diante de Ti, ó Pai, que muitas vezes não sabemos agir como filhos diante de Ti, nem como irmãos diante uns dos outros. Muitas vezes, ó Pai, só nos importamos com nós mesmos. Muitas vezes não damos ouvidos aos nossos pastores. A palavra que é pregada e que é tão simples, que nos ensina a servirmos uns aos outros, a colocarmos os outros acima de nós mesmos e a buscarmos unicamente a Tua glória em amor, Senhor. Por isso nós reconhecemos nossos pecados diante de Ti. Por isso nós pedimos o Teu perdão e Te pedimos que Tu nos conceda sabedoria, Pai. Nos concede graça, nos concede um coração humilde, humilhado pela Tua Santa Palavra, transformado pela Tua Santa Palavra, para que saibamos valorizar aquilo que Tu nos ensina, para que saibamos valorizar aquilo que nós temos em Cristo, Senhor, que é muito maior do que qualquer coisa nessa terra. Não é glória dos homens, não é nossas vontades sendo satisfeitas, não é que nós sejamos vistos ou que nós façamos o que nós queremos, mas é que Tu, Senhor, nos deste aquilo de que nós tanto necessitávamos, Senhor. Tu nos deste o Teu perdão, Tu nos deste a Ti, em Cristo Jesus nosso Senhor. E estejamos contentes com isso, ó Pai bendito, e que sejamos felizes nisso, nessa realidade de sermos uma família, filhos salvos em Cristo Jesus nosso Senhor. É que nós te pedimos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Nessa mesma carta, no capítulo 5 de Efésios, no versículo 1 e 2, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O Senhor se entregou por nós. O Senhor, Ele nos amou, e porque Ele nos amou, Ele se sacrificou por nós. E por isso, nós podemos dizer, podemos afirmar que estamos salvos. Observe que o amor é sacrificial. Amar é colocar os outros acima de nós mesmos e nos sacrificarmos por eles. E o Senhor fez isso para nós. Por isso nos alegramos com a sua graça e louvemos ao Senhor com mais um cântico.
Nós leremos do versículo 1 até o versículo 4. Lucas 21, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém. Essa viúva ela demonstra a mentalidade cristã, o entendimento de que tudo que nós temos pertence ao Senhor, deve ser usado para a glória do Senhor, mas, sobretudo, ela representa o desprendimento que nós devemos ter, essa disposição em abrirmos mão do que quer que seja, para a glória do Senhor, para servirmos ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Nesse momento, nós somos convidados para adorar o Senhor, também trazendo nossos dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho na obra do Senhor. Enquanto isso, também estaremos adorando com mais um cântico. Eu quero te agradecer.
Pai Santo, Deus glorioso, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pelo teu sustento para com a tua igreja, porque tu tens cuidado, ó Senhor, de cada um de nós, pela tua própria bondade e misericórdia. Reconhecemos, ó Pai, que esse sustento terreno não é o mais importante, Senhor, pois acima de tudo, tu nos deste teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e nele todas as coisas, ó Pai, de maneira que se algo nos faltar nessa terra, nós podemos nos sentir satisfeitos, plenos, sabendo que temos a teu Filho bendito, a nosso Senhor Jesus Cristo. Também te agradecemos, ó Pai, pela generosidade que tu tens colocado no coração da tua igreja, no coração do teu povo, a generosidade para contribuir na tua obra, Senhor. Te pedimos que tu nos conceda graça para administrar, Senhor, esses valores, esses bens, de forma adequada, de forma que tudo venha a ser usado, Senhor, para promover o teu reino nessa terra e para honrar e glorificar o teu nome santo. Nós te pedimos tudo isso, te agradecemos por tudo, em nome de teu Filho bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nesse momento continuaremos louvando ao Senhor nosso Deus com cânticos.
passamos a palavra ao reverendo Neto, que nos trará a meditação na palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos sequenciar a Epístola de Tiago e hoje nós vamos introduzir o capítulo 4. Os convido a que possamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4 de Tiago, dos versos de 1 a 12. Estamos nessa noite voltando à Epístola de Tiago. Eu gostaria de meditar junto com os irmãos no capítulo 4, os versos de 1 ao verso de número 12. A origem das contendas. A origem das contendas. Tiago, capítulo 4. Os versos de 1 a 12, peço que os irmãos escutem a leitura com toda atenção, reverência e interesse devido. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? As palavras dos teus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso, em nome de Cristo. Amém. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós?
Meus irmãos e irmãs, a guerra, ela faz parte da história humana. Onde o homem estiver, sempre haverá conflitos, aqui e externamente. Onde o homem estiver, sempre haverá conflitos. O poeta e escritor alemão Hans Magnus Esberger, certa vez ele disse o seguinte: os animais eles lutam, mas não fazem guerra. O homem é o único primata que planeja o extermínio dentro de sua própria espécie e o executa entusiasticamente em grandes dimensões. A palavra guerra, irmãos, ela significa confronto. E todas as guerras, elas surgem exatamente por conflitos de interesse. E elas deixam rastros de destruição, e por vezes esses danos e esses rastros de destruição, eles são irreparáveis. Meus amados irmãos e irmãs, Tiago, ele sabe nos confrontar. E nos confrontar, irmãos, onde nós mais temos necessidade. Mas Tiago, ele também sabe nos consolar, com o consolo que nós, de fato, precisamos. Mas Tiago, antes, ele nos confronta, ele tem uma visão, irmãos, muito ruim de nós. Nesse texto, ele nos chama, irmãos, de destruidores da paz. Nesse texto, Tiago nos chama de mundanos. Nesse texto, Tiago nos chama de infiéis. E também nos chama de pecadores. Tiago, irmãos, ele está muito triste com o que ele vê nas igrejas. Tiago trata das guerras existentes dentro da igreja e entre irmãos que professaram a mesma fé. A família de Deus, irmãos, onde deveria ser um lugar de paz, de harmonia e de unidade, estava se tornando em um lugar de guerras, de conflitos, onde Tiago chega a usar aqui a linguagem das guerras geopolíticas para nos escrever. E ele nos pergunta: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? Você talvez não saiba responder isso, ou talvez você diga: é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa de fulano de tal, é por causa de tais circunstâncias. Mas Tiago nos responde. E quando ele nos pergunta aqui de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós, ninguém escapa. Ninguém. E ele responde: de onde? Senão os prazeres pecaminosos que militam nas vossas carnes. Meus irmãos, a guerra interpessoal é um reflexo de uma guerra pessoal. O conflito fora de mim é um reflexo do conflito dentro de mim. O velho homem, com a sua tendência para o pecado, lutando com o novo homem, que quer andar nos caminhos de Cristo, os caminhos do Senhor. E parece que essa batalha está sendo ganha pelo velho homem. E aí estão surgindo conflitos dentro da família do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, vamos aprender desde já que o conflito não é por causa do irmão tal, da irmã tal, do fulano de tal. O conflito é por causa de mim. Eu sou perigoso. Eu posso estar começando um conflito, ou eu posso já estar em conflito. Porque há desejos pecaminosos dentro de mim que querem se realizar.
E quando esses desejos eles não se realizam, isso se transforma em ira, isso se transforma em confronto uns com os outros. De onde procedem as guerras e contendas, brigas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam, uma linguagem militar, né, para a guerra, a batalha. Os prazeres que militam na vossa carne. Somos um poço de desejos. E somos um exército armado que se volta para quem quer que se ponha no caminho da realização dos nossos desejos. A inveja dentro de mim, pelo que meu irmão tem, pelo que meu irmão é, eu quero tomar o que ele tem, nem que seja pela força. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Do coração. A língua, irmãos, ela pode ser um instrumento do mal nas discussões, mas os maus desejos, eles se encontram na fonte, no coração. De onde senão os prazeres que militam na vossa carne? Olhe para você, afira o seu coração. É isso que Tiago está dizendo. Não comece olhando e apontando para o seu irmão, olhe para você. Olhe para o seu coração. Olhe para a sua vida. Olhe para as suas motivações. Olhe para o seu coração. É um poço de desejos pecaminosos, querendo realizar-se. E quando nós somos frustrados, quando nós somos decepcionados, quando nós somos contrariados, nós viramos uma fera, pronto para devorar. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Que triste descrição de homens e mulheres de Deus. Há cobiças. Nós, em pensamento, matamos o nosso irmão. E a morte que Tiago está caracterizando aqui é aquela morte declarada pelo Senhor Jesus, quando alguém fala mal de outra pessoa. Quando alguém fala mal de outra pessoa, ela mata, ela destrói a reputação do outro. Isso é um tipo de morte, e mata a imagem do outro por palavras. Então Tiago está imaginando aqui uma morte por palavras, uma guerra por palavras. Mas não só isso, Tiago também fala de guerras e de lutas, e é interessante que a palavra guerra, na língua grega, significa polêmica, e a mesma palavra para polêmica. É uma guerra de palavras, é uma guerra de polêmica, é uma guerra de discussões, de coisas que, irmãos, não edificam, não constroem, só destrói, não une, só divide. Você começa a entrar naquele ping-pong com o outro, né? Mas eu penso assim, você pensa assado, e você quer destruir o outro com as suas palavras, com seus argumentos. E é por isso que Tiago fala das lutas. As lutas aqui, irmãos, nas palavras de Tiago, significam as lutas verbais, mais que isso. Ele mostra que nós invejamos o que o nosso irmão é, ou conquistou, ou recebeu de Deus, e o que é mais grave, a nossa vida está uma desgraça, porque nada podeis obter. Vivemos lutando e fazendo guerra, e não temos nada. É uma vida caracterizada pela insatisfação, pela inveja, pela cobiça, pelo conflito. É uma vida miserável. Então, Tiago nos mostra, irmãos, cobiça
gera inveja. Inveja gera uma guerra de palavras, e disso vem guerras, polêmicas e lutas. Irmãos, muitas vezes a gente vive em guerras dentro do nosso lar. Guerras de palavras. Quem fala mais alto, quem tem o melhor argumento, quem vai destruir o outro com base nos seus argumentos. Guerra de palavras. Nada tendes, porque nada pedis. Nada tendes, porque nada pedis. Irmãos, um cristão que não ora, um cristão que não ora, é um cristão perigoso. O cristão que não ora é uma ameaça para a igreja. E a sua vida de oração ou é ou não é. Você não tem porque você não pede, ou não tem porque pede de forma egoísta, esbanjando seus próprios prazeres e deleites. Verso 3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Meus irmãos, eu pergunto a você nessa noite: se Deus ouvisse as suas orações, no sentido de atender, a igreja seria abençoada? Os seus irmãos seriam abençoados? Ou você está pedindo egoisticamente, de forma egoísta, desprezando seu irmão, desprezando até mesmo a vontade de Deus, e por isso Deus despreza as suas orações? Ou não oramos conforme a Escritura prescreve, ou nos tornamos um grande perigo, uma grande ameaça. Ou oramos mal e continuamos sendo perigosos, porque os desejos carnais fecham a porta da oração das nossas vidas, irmãos. Por isso que Tiago, no verso 4, ele diz: infiéis, quebradores de compromissos, quebradores de promessas, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos e irmãs, sabe o que está tirando a paz da igreja? São as minhas e as suas paixões pecaminosas. Mas também mundanismo, que entrou dentro da igreja, e que a igreja começa a fazer parte do mundo. Como o mundo trata os seus conflitos, se não através do confronto, das guerras, das discussões, das polêmicas. E tem sido assim que nós queremos tratar as nossas diferenças. Mundanismo dentro da igreja. Em vez de trabalharmos as diferenças, irmãos, nós estamos inspirando exatamente os valores do mundo, os prazeres do mundo, para resolver os nossos conflitos e as nossas diferenças. Meus irmãos, o texto é muito claro. Se você é amigo do mundo, você perde a Deus, porque Deus é inimigo do mundo. Ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus. Você não pode ter as duas coisas. Mundanismo e a forma como nós tratamos os conflitos e as diferenças, mundanismo também quebra a paz da igreja. Verso 5: Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Conflitos na igreja vêm também, irmãos, quando nós não acreditamos mais na palavra de Deus. Esta palavra que nos diz que o Espírito tem ciúmes do Espírito de Deus. E você já não acredita mais nisso.
Você quer o mundo e você quer Deus ao mesmo tempo. Você está esquecendo dessa coisa gloriosa que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E que o Espírito não quer nos dividir com ninguém. O Espírito não nos quer por parte, Ele nos quer por inteiro. E o Espírito, irmãos, Ele não quer ver divisão uns com os outros. Esta é a descrição, irmãos, das causas e conflitos dentro de nós, na igreja, na família, nos nossos relacionamentos. Esta é a triste descrição que Tiago traz para nós nessa noite, irmãos. Nós estamos em conflito com Deus, por isso é que nós estamos em conflito conosco, e por isso é que nós estamos em conflito uns com os outros. Esta é a triste descrição que Tiago faz das nossas vidas como família de Deus. Onde deveria reinar a paz, onde deveria reinar a harmonia, onde deveria reinar a unidade, está reinando o egoísmo, está reinando a cobiça, está reinando o conflito, está reinando o mundanismo, está reinando a deslealdade a Deus e a deslealdade ao próximo. Tiago nos confronta. Tiago nos consola. A partir do verso 7, ele vai nos dar a solução para restaurar a paz perdida. Ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O problema fundamental, irmãos, é que nós estamos resistindo a Deus e aceitando o diabo. Em vez de resistir o diabo e aceitar a Deus, nós estamos resistindo a Deus e a palavra de Deus e aceitando o diabo. Uma rebeldia terrível. Porque não é uma mera desobediência à vontade de Deus, mas é um confronto com Deus. E no meu orgulho, na minha arrogância, e no meu hedonismo, na minha filosofia da vida, que a vida é minha, eu faço com ela o que eu quero, eu não me submeto a Deus, eu não busco fazer a vontade de Deus, eu não busco a sabedoria de Deus para a minha vida, eu me basto. Eu me basto. Por isso que Deus diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E ele faz uma promessa maravilhosa, irmãos: e ele fugirá de vós. Submissão não ao pastor, a Deus. Submissão a Deus, resistência ao diabo. É assim, irmãos, em nome de Jesus, é dessa forma que nós vamos triunfar das paixões mundanas, destrutivas e pecaminosas que está dentro de nós. É assim que nós venceremos a Satanás, irmãos. Verso 8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Que outra promessa maravilhosa, irmãos. Vocês querem Deus? Pois Deus quer mais de vocês. Vocês querem intimidade com Deus? Pois Deus quer ser mais íntimo de vocês. Para isso, você precisa de arrependimento, você precisa de quebrantamento, você precisa de contrição, você precisa de santidade. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Como isso é possível, irmãos? Como eu posso me sujeitar a Deus? Como eu posso resistir ao diabo? Como eu posso me aproximar de Deus? Como eu posso purificar as minhas mãos? Como eu posso limpar o meu coração? Como eu posso fazer isso? Eu não posso
ao conflito, ao problema do conflito entre nós. Verso 6 ele diz: Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A resposta, irmãos, é a graça de Deus, a graça que nos salvou, a graça que nos sustenta, a graça que nos mantém unidos uns com os outros, a despeito das nossas diferenças. Ele nos salvou, Ele nos santifica, Ele nos sustenta, Ele nos une uns aos outros, Ele nos dá vitória sobre nós mesmos, Ele nos dá vitória sobre o mundo, Ele nos dá vitória sobre Satanás. A graça de Deus, esse favor imerecido que faz por mim o que de modo nenhum eu e você jamais poderíamos fazer por nós mesmos. À luz desta graça, irmãos, verso 9: Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Meus irmãos e irmãs, o que está faltando em nossas vidas é arrependimento, é penitência, é contrição, é quebrantamento, é humildade, é deixar o meu eu e viver exatamente aquilo que Cristo ordena. Estamos, irmãos, rindo com o pecado. Não estamos levando o pecado a sério. Tiago diz: chorai, lamentais e se humilhem, se ajoelhem diante de Deus. Verso 10 ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Meus irmãos, os puritanos, eles oravam por lágrimas. Eles oravam pelas lágrimas de arrependimento. Eles oravam pelas lágrimas de humildade. Essas lágrimas, irmãos, elas são bem-vindas. Elas são requeridas por Deus. Que nós abandonemos o nosso orgulho, que nós abandonemos a nossa arrogância, que nós abandonemos o comando da vida. Queremos resolver tudo do nosso jeito, da nossa maneira, e que tudo prevalece do meu jeito e da minha maneira. Este é o caminho, meus irmãos, que Deus nos mostra do resgate da paz, do resgate da oração, do resgate da comunhão fraternal, do resgate da comunhão com Deus, o caminho do arrependimento, o caminho da confissão, o caminho da penitência. Por isso ele vai encerrar a sua palavra a partir do verso 11, dizendo o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Infelizmente, essa é uma das questões mais combatidas nas igrejas. Infelizmente, não apenas para a nossa tristeza, mas para a nossa derrota. Que danos a nossa língua causa dentro da igreja. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, não faça isso. Não faça isso. Porque ao fazer isso, você estará falando mal da lei do amor. E você é homem, você é mulher, e diante da lei você só tem uma coisa a fazer: é obedecer. Deus é o legislador, Deus é o juiz,
cabe a mim e a você tão somente obedecer à lei do Senhor. Você não legisla para a igreja, nem para o mundo. Você não julga nem a igreja e nem o mundo, só Deus. Só Deus. Verso 12 ele diz: um só é legislador e juiz, só ele pode salvar, só ele pode fazer crescer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Eis aí, irmãos, o caminho para a resolução dos conflitos com Deus, dos conflitos consigo mesmo, dos conflitos com o meu irmão. Eis aí, irmãos, o lenitivo, o remédio para o mundanismo que tem chegado entre nós. Eis aí, irmãos, o remédio para as paixões pecaminosas que guerreiam dentro de nós. Eis aí, irmãos, o remédio para qualquer tipo de conflito, em qualquer área da vida. Você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa diariamente confessar com lágrimas os seus pecados a Deus. Você precisa diariamente confessar e reconhecer a total dependência da graça de Deus em sua vida. Você precisa controlar a sua língua contra o seu irmão. Só assim, irmãos, a paz de Deus que foi perdida, ela será restaurada no seu coração, nas suas relações, na igreja. Só assim, irmãos, você encontrará a vida que verdadeiramente é uma vida cristã, uma vida que nasce da graça de Deus e que é sustentada por esta graça, uma vida que é caracterizada, irmãos, com a paz com Deus e a paz de Deus, uma vida onde eu não sou o criador de problemas, mas eu sou um pacificador. Uma vida onde eu já abandonei a ideia de que a igreja é o que eu penso, o que eu desejo que ela seja, e a igreja passa a ser o que Deus pensa e o que Ele deseja. Humildade, irmãos. Humildade é o caminho da paz. Humildade, irmãos, é o caminho da reconciliação. Humildade, irmãos, é o caminho da vida cristã. Como você lida com seus conflitos? Como você lida com seus conflitos? E eu quero finalizar dizendo o seguinte: a maneira como você lida com eles, de maneira externa ou de maneira interna, a maneira como você lida com os seus conflitos mostra e revela como de fato se encontra seu coração, o estado do seu coração diante de Deus. E Deus, em sua infinita graça, irmãos, Ele tem misericórdia de nós, e Ele nos ajude a enxergar essas verdades, mas sobretudo e acima de tudo, a viver essas verdades, pois de nada adianta ser um mero ouvinte e não um operoso praticante da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós lidamos com conflitos todos os dias. Todos nós aqui, Senhor. E por
por isso nós precisamos da tua graça para lidar com ele, ou com eles. E nós queremos lidar, Senhor Deus, com cada um deles à luz da tua palavra, da forma como a tua palavra nos ensina, tendo Cristo sempre como nosso referencial, e não o meu eu, a minha vontade, mas sendo Cristo nosso referencial de mansidão, de humildade, de doçura. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais parecidos com o teu Filho, a termos um coração como o coração do teu Filho, um coração disposto a amar, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a ver o outro como a imagem de Cristo restaurada em nós. Senhor, nos ajuda neste processo, ó Pai, e nós reconhecemos que nós só conseguiremos fazer isso pela graça do Senhor, todos os dias em nossas vidas. De fato, Senhor Deus, sem Ti nada podemos fazer. Por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude e que o Senhor realmente caminhe conosco. Assim oramos agradecidos a Ti, em nome e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.
se assente para que possamos transmitir alguns avisos. Meu querido irmão, minha querida irmã, povo de Deus, salvo, eleito e remido pelo sangue precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a graça bendita do nosso Senhor, Salvador e Redentor amado Cristo Jesus, o grande, fiel, insondável, eterno, incomparável, infinito e grandioso amor de Deus e nosso Pai, poder, as alegrias, a comunhão, as virtudes do Espírito Santo do Senhor, repousem continuamente sobre cada um de nós e sobre toda a família da fé, os nossos irmãos e irmãs, que se espalham por toda a face desta terra, e que um dia estaremos todos juntos na glória celestial. E a graça bendita do Senhor nos assista na noite deste dia e para todos sempre. Amém. Sentai-vos, irmãos, por gentileza. Meus queridos e amados irmãos, nós primeiramente queremos, com muita alegria, saudar todos aqueles quanto nos visitam na noite deste dia. Nós temos aqui a relação de alguns nomes. Se porventura o seu nome não for mencionado aqui, por favor, não se ofenda, mas você também sempre será muito bem-vindo aqui no nosso meio. Mas nós recebemos aqui os nomes dos nossos irmãos que vieram, estão conosco aqui pela primeira vez: Ailton, a Ana Paula, o casal, né? Ailton e Ana Paula, e os filhos, a Bianca, a Beatriz e a Ailton. Por favor, pode sinalizar com as mãos. Pronto. Sejam muito bem-vindos, viu, meus irmãos? Deus os abençoe, viu? Sejam muito bem-vindos aqui entre nós. Também temos conosco o Manuel, uma criança que está conosco aqui pela primeira vez, né? A sua mãe, Susana, já nos visitou, mas o Manuel está conosco pela primeira vez aqui conosco. Sejam muito bem-vindos também. E a Elizabeth, Dona Elizabeth, a mãe do nosso irmão George. Seja muito bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Se há mais alguém nos visitando na noite deste dia, por favor, sinta-se acolhido. E você é muito bem-vindo aqui entre nós, tá? Faz dessa igreja a sua igreja na noite deste dia para cultuar ao Senhor, prestar o serviço de culto ao nosso Deus. Meus queridos irmãos, rapidamente alguns avisos. Primeiro, a primeira é uma palavra de gratidão. Gratidão primeiramente a Deus, gratidão às orações dos irmãos e irmãs em prol da reforma aqui da igreja, essa etapa de pintura, revestimento dos assentos e outras questões que certamente foram pontuadas e ainda têm sido, né, aqui diagnosticadas e também já ajustadas. E nós queremos agradecer de um modo muito especial os irmãos que estiveram diretamente envolvidos na comissão, né, de patrimônio, de serviços gerais, na pessoa do nosso irmão Joabe, na pessoa do nosso irmão Márcio, na pessoa do nosso irmão José e na pessoa do nosso irmão também, o irmão Gabriel. Tá? Esses irmãos se somaram ao conselho da igreja, levaram esforços diariamente. O irmão Joabe estava aqui, observando as necessidades, e graças a Deus, irmãos, os irmãos podem contemplar hoje a igreja está aí com essa pintura renovada, internamente, exteriormente também, outras melhorias, né, que foram realmente implementadas. Há muito por fazer ainda, o revestimento aí dos assentos, essa semana está chegando, né, João? Isso, e com a graça de Deus, irmãos, e o empenho e o esforço desses irmãos, nós realmente temos observado, né, o como a igreja realmente tem caminhado. Queremos agradecer, viu, de todo o nosso coração aos irmãos por este empenho, essa dedicação que os irmãos realmente se dispuseram conosco. Meus queridos, nos trabalhos da igreja durante a semana, quarta-feira, estudo bíblico com a preparação dos novos membros, sempre às 19 horas, de forma online. O presbítero Jarismar está conduzindo os estudos junto a esses irmãos, tá bom? Às quartas-feiras, sempre às 19 horas. Quinta-feira, de forma presencial aqui na igreja, o culto de oração e doutrina. Na verdade, doutrina e oração. Nós temos aqui estudado, né, a exposição da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Já estamos aí no capítulo 2 dessa epístola.
Bom, com a graça de Deus, quinta-feira às 19 horas, domingo, EBD às 9 horas. Próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos estudar o último mandamento aqui na classe de jovens e adultos. Será o último mandamento, estamos no decálogo, né? Os 10 mandamentos. Se Deus assim nos permitir, no domingo estaremos estudando o último. E à noite, às 18 horas, sempre às 18 horas, culto de adoração ao nosso Deus. Ok? Presbíteros, diáconos, algum aviso mais? Não. Joabe, mais algum aviso? Não. Irmãos? Sábado às 19 horas aqui na igreja, né? Reunião departamental da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Ok? Bom, creio que é isso. Que Deus os abençoe, os conduza em paz, seus respectivos lares, lhes proporcione uma semana abençoada. A SAF está estudando, ou vai começar a estudar, na verdade, este livro, Mulheres Aconselhando Mulheres, né? De Elise Fitzpatrick. Ela é uma conselheira cristã, um livro realmente muito precioso, muito bom, um conteúdo realmente muito rico, instrutivo e edificante. Ok? Sábado, a partir de sábado, às 19 horas, se Deus assim permitir. Meus irmãos, faça uma oração silenciosa, aguarde até que eu chegue à porta. Eu quero cumprimentar cada um dos irmãos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.